de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouquinho de uma polêmica que rolou, né, durante a semana após a eliminação do Fluminense pela Copa Sul-Americana, se não me engano, em que Renato Gaúcho pediu demissão. Simplesmente do nada, o Renato Gaúcho pediu demissão. Obviamente não foi do nada, ele deve ter seus preciosos motivos, mas aparentemente após a eliminação, o Renato meio que não aguentou muito as críticas e pediu para sair. Óbvio que não deve ter sido só esse o motivo, deve ter sido uma gama de motivos, mas aparentemente foi isso, porque essa talvez tenha sido a primeira vez que a torcida do Fluminense cobra o Renato Gaúcho assim incisivamente, tanto em campo como nas redes sociais. E um dos motivos que eu vou até ler na matéria aqui que a gente vai analisar foi realmente o Renato reclamando dessas situações de redes sociais, de tanta importância que tem hoje em dia. Mas antes de começar, antes da gente analisar todo esse assunto, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar, estamos crescendo, estamos subindo. Então bora pro vídeo que hoje as coisas vão pegar fogo. Iniciando aqui, obviamente, como sempre, a matéria pelo lance. E aí eu já deixo até nas imagens, ou mesmo no início dos slides, que quem é a pessoa que fez essa matéria por lance, que no caso é o Pedro Brandão. Então vamos iniciar lendo a matéria. Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense. Tricolor foi eliminado pelo Lanús. E aí a fotinha aqui do Renatão. Renato Gaúcho não é mais treinador do Fluminense. Em entrevista coletiva, o treinador anunciou que pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, dia 23, diante do Lanús. Eu acabei. Vamos abrir aspas, as devidas aspas ao Renato. Eu acabei. Antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Eu acho que a matéria talvez foi escrita um pouquinho errado do jeito que ele falou. Eu acho que ele deve ter falado que acabou de pedir demissão. Eu acabei de pedir demissão para o presidente, antes de vir para cá. A partir de agora, vai estar outro cara aqui. Eu achei muito engraçado. A partir de agora vai estar outro cara aqui. Vocês fazem as mesmas perguntas para ele e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Disparou o Renato durante a última resposta da coletiva. Sobre esse pequeno trecho que o Renato deu, comentou nessa coletiva pós eliminação, derrota e também demissão, dá pra ver que ele tá muito realmente angustiado com todo esse tipo de cobrança e reclamação, dado todo o elenco que o Fluminense tem, que, convenhamos, não é um elenco muito maravilhoso, muito recheado de peças preciosas, dado também a situação que o Renato pediu o Soteldo não tem desempenhado, então isso meio que acho que corroborou pra realmente acontecer essa cobrança muito incisiva em cima dele. Mas o que eu penso sobre tudo isso e assim, como foi colocado esse motivo do Renato ter pedido demissão por causa das redes sociais, eu não sei se é algo realmente só dele, entende? Eu acho que para um treinador como o Renato do nada pedir demissão pro Fluminense após uma eliminação que aparentemente é normal, eu acredito que tem alguma outra coisa assim por trás, e na minha concepção é aquela famosa situação em que a cobrança das redes sociais, que é normal, que é um novo tipo de cobrança que já vem acontecendo há muito tempo, quando começa a entrar não na parte só de comissão técnica, mas também de dirigentes, dono de clube, aí as coisas começam a complicar um pouquinho, porque você vai se medindo de acordo com o que a torcida acha, e muitas vezes não é aquele famoso ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que não se adequa aqui. Às vezes a torcida acaba tomando algumas decisões precipitadas e cobrando de uma maneira totalmente, eu ia falar, incorreta. Então, tem que tomar muito cuidado se você é um tipo de time que se mede muito por rede social, que realmente o ideal seria filtrar esse tipo de situação, que eu acho que talvez no Fluminense não esteja acontecendo, dado toda essa situação que veio a acontecer. Seguindo na matéria e seguindo também com as declarações do Renato,
Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça. Vou deixar alguns gênios da internet falando de futebol, já que eles sabem tanto, concluiu Renato Gaúcho. E aí o Lance apurou que Renato pegou todos de surpresa com o pedido de demissão. O treinador junto os jogadores e presidente o treinador juntou os jogadores e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em roda após o empate com o Lanús e comunicou a saída. Internamente, ninguém esperava a posição do técnico. Então, é uma situação muito complicada realmente para o Fluminense, de repente, dado toda a situação, perder o treinador. Igual o Renato declarou nessa entrevista que o Fluminense não está tão mal assim no Campeonato Brasileiro, está, se não me engano, numa reta final da Copa do Brasil. Então é muito estranho essa saída dele repentina. Eu acho que é realmente uma situação eu acho que isso ficou muito evidente, que é um saco cheio. O Renato Gaúcho acabou ficando de saco cheio de alguma coisa e tudo indica que é realmente algo relacionado às redes sociais, só que a gente precisa realmente descobrir se são cobranças de redes sociais direcionadas, óbvio que são direcionadas ao Renato, mas que são, como eu posso dizer, que são influentes na direção do clube, ou são apenas as cobranças que são normais em cima do treinador. Se for por motivo de cobrança em cima do treinador, aqui eu não fico do lado do Renato, porque eu acho que o torcedor pode cobrar tanto em rede social como num campo, da maneira que ele quiser, e eu acho que ele só tem que realmente filtrar tudo isso e se acostumar, porque as redes sociais vão estar aí, assim, para sempre. Então, você não pode querer ignorar totalmente, porque acaba sendo impossível. Mas aí que tá o outro grande lance, que é o quanto que as redes sociais estão influenciando dentro do clube. Se ela começa a influenciar jogadores e dirigentes, aí infelizmente acaba realmente perdendo um pouco a mão de tudo isso. Igual eu já falei aqui anteriormente no vídeo, que um clube que se mede muito por rede social, ele tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as redes sociais não vão dizer exatamente a realidade, não vou traduzir ou expressar realmente a realidade. Então, precisa existir um filtro, os próprios jogadores precisam realmente se blindar diante disso, porque o trabalho é no dia a dia. Se você jogar bem, eu acho que o Renato ainda vai falar sobre isso, ele fala isso na coletiva. Se você joga bem, você é um deus, se você jogar mal, você é horrível. E muitas vezes não é bem por aí, entende? Então, esse filtro é realmente necessário, e aí eu não sei qual foi a situação exata ou mesmo cumulativa que fez com que Renato Gaúcho viesse a pedir demissão. Outra situação que também pode ser levantada é essa parte de perda do vestiário. Talvez o Renato Gaúcho tenha perdido mesmo a sua influência dentro do vestiário com os jogadores, e aí quando chega nessa situação, infelizmente, não tem para onde correr, o trabalho realmente é fadado ao fracasso. Essa daqui também é uma matéria tirada do Lance. Aqui eu só não estampei a capa da matéria porque o assunto é outro, é um assunto sobre uma possível matéria de um jornal espanhol, então tipo, não interessa muito. Porém, dentro dessa matéria aqui também, tá no Lance obviamente, tem algumas declarações que o Renato deu nessa entrevista coletiva que ele anunciou sua demissão, que eu achei bem interessante, poderia realmente agregar a todo esse conteúdo. Então essa matéria adjacente foi escrita pelo Pedro Ernesto, também por parte do Lance, e é óbvio que as duas matérias vão estar na descrição, então é só você dar um clique lá que você pode ler na íntegra. Aqui vamos iniciar lendo a matéria. Antes de anunciar a demissão, Renato comentou os gritos de burro vindos da torcida ao fim da partida. Encerrada com um empate por 1-1 no Maracanã, a derrota por 1-0 no jogo de ida foi decisiva para a classificação do Lanús. Em sua declaração, Portaluppi foi incisivo ao criticar o clima hostil e pressão tóxica enfrentada pelos profissionais do futebol na atualidade. Segundo ele, o amplo acesso às redes sociais tem ampliado esse cenário, permitindo ataques constantes por parte dos torcedores. Seguindo, e aqui é declarações do próprio Renato: eu estou bem vacinado no futebol, sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo,
se eu não me engano, no início do ano estava sendo chamado de burro. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada, nada. Dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social e opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer? E aqui comentando um pouco sobre o que o Renato acabou de dizer, Renato, o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer porra nenhuma. Porque você quer o quê? Você quer cercear talvez a liberdade do torcedor expressar, ou mesmo de qualquer pessoa expressar em rede social? Não dá. Assim, o que eu sou contra é quando o jogador começa a perseguir algumas personagens ou personalidades do meio. Tipo, ir na DM do jogador, ir na DM do treinador ou do dirigente encher o saco. Eu acho isso um pouquinho além da conta. Tudo bem que às vezes quando é o intuito de cobrança eu até entendo, mas assim, não acho tão certo assim você ficar realmente indo na DM de alguém encher o saco, porque é como se fosse você ir na porta da casa da pessoa ficar enchendo o saco, entende? Mas assim, críticas postas na rede social não tem o que fazer. As pessoas são realmente livres para poder fazer qualquer tipo de críticas e às vezes são livres para cometer crimes, mas assim, crimes eu digo na parte de escrita mesmo, mas também podem também sofrer consequências por esses crimes. Então, o que o clube ou os jogadores e treinadores podem fazer literalmente é filtrar. Do mesmo jeito que a pessoa tem a liberdade para se expressar, você tem a liberdade para bloquear. É muito simples, cara. E outra, hoje em dia tem bastante empresas que realmente auxiliam personalidades de grande porte referente a filtro de rede social. Então eu acho que é muito simples. Se o Fluminense está sofrendo com muito hate por parte de grande parte dos torcedores, basta utilizar de uma ferramenta que é o bloqueio. Você bloqueia certas pessoas que são realmente chatas, não tem a agregar ao conteúdo, e você realmente cessa todo esse tipo de crítica que talvez esteja realmente influenciando o seu trabalho ou coisa parecida. Então, eu acho que, por mais que o Renato disse que já está vacinado no futebol e já sabe de lidar com tudo isso, dessa vez eu acho que ele não soube lidar da melhor maneira possível, porque realmente existem vários mecanismos que você pode confrontar esse tipo de hate desnecessário nas redes sociais. Quando a pessoa comete crime, você vai lá e processa a pessoa e a pessoa se ferra. Quando são críticas realmente desnecessárias, o bloqueio é a coisa mais fácil do mundo, que você pode simplesmente deixar a pessoa lá. Ela não vai mais te incomodar, não tem como ela ter acesso a você. Agora, justamente se ela tem a possibilidade, ou se ela tem um canal de expressar a opinião e ela vai lá e expressa a opinião dela, pô, sinto muito. Aí você querer cercear talvez a liberdade da pessoa de se expressar, aí eu já não consigo apoiar esse tipo de situação. Mas não que foi talvez uma pauta levantada por parte do Renato, que em nenhum momento ele disse isso, mas quando ele diz o que a gente vai fazer, você acaba levantando esse tipo de possibilidade, o que eu acho totalmente incorreto. Seguindo pelas falas do Renato, eu dei uma entrevista há uns 2 meses e hoje estou repetindo. Acabou o futebol, acabou por causa das redes sociais. Calma, Renato, porra, velho. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios. Quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que infelizmente todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando, está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. E aí, comentando um pouco sobre essa opinião do Renato, calma, Renato, calma, o futebol não tá acabando, cara. Babacas na internet, babacas na vida real também sempre vão existir, cara. Sempre vão existir esses tipos de pessoa. Igual eu falei, o grande lance é, pra você entrar hoje como treinador de um clube ou comandar um clube, você realmente precisa ter um trabalho com muito carinho por parte das redes sociais. E aqui eu não tô nem falando em quesito de agradar os louquinhos da internet ou coisa parecida. Não, você precisa realmente só filtrar. Cara, é muito simples. É só filtrar todas as informações. Aquelas pessoas que você percebe que pode realmente ter bons argumentos de críticas,
beleza, você absorve. As pessoas que só estão falando besteira, se é algo que realmente incomoda, o bloqueio é a ferramenta mais ideal, tranquilo. Se o louquinho tá cometendo crime por suas opiniões, o processo acaba com a loucura do louquinho, porque o louquinho aí vai se ferrar, entendeu? Agora você vir querer dizer que as redes sociais é o que tá acabando com o futebol, pô, não dá, Renato, aí também não dá, né? Infelizmente, por parte dessa opinião sua, eu não compactuo nem um pouquinho. Eu acredito e tenho total convicção de que as redes sociais têm um potencial gigante de intensificar o futebol. Deixar o futebol muito melhor. A questão é como que os clubes vão trabalhar em cima disso. E aí que vem o problema. A maioria dos clubes, e aqui eu não vou nem falar só o Fluminense, não sabe lidar com redes sociais. Não sabe fazer um bom trabalho realmente de potencializar a sua marca. Porque as redes sociais é algo que consegue diversificar as informações e realmente espalhar para o mundo todo. Agora, se você tem uma situação, um clube, que não sabe trabalhar com isso, não sabe realmente criar um conteúdo e saber filtrar todas as críticas que vêm até ele, cara, sinto muito. O resultado é realmente um fracasso. E aí você está certo, Renato. Então, na minha opinião, filtrando toda essa informação que você tá me passando, basicamente parece que o Fluminense não sabe trabalhar com as informações que vêm das redes sociais. E possivelmente você também não, Renato. E aí complica tudo e todas essas situações, porque redes sociais é uma coisa que não vai acabar. Não tem como separar mais, assim, futebol e rede social. Não existe isso. O convívio é algo normal e vai ser cada vez mais normal. E você precisa realmente saber lidar com todas essas informações. Agora, se você não sabe, aí não tem o que fazer, cara. Aí sim eu falo que não tem o que fazer. E por último, sobre todas essas situações que aconteceram durante a semana, acho que após umas, sei lá, talvez 24 horas após a demissão, o Renato foi no seu Instagram dar seu ponto de vista, sua declaração do porquê talvez tenha se demitido, dá a sua declaração. E aqui, aspas pro post do Renato no Instagram. Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana, e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mário Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angione e a toda a diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico, muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de gênios que acham que sabem tudo, mas que na verdade estão destruindo o futebol. E aí fecha as aspas para as declarações do Renato. Então eu acho que durante todo esse vídeo eu pude perceber que, na verdade, o Renato não sabe realmente filtrar as informações que vêm das redes sociais. E se esse for o motivo do seu pedido de demissão, veio aqui dizer que talvez, Renato, infelizmente você não vai conseguir comandar mais nenhum clube. Porque, igual eu falei, as redes sociais permitem que o jogador se aproxime e tenha mais voz diante a situação do seu clube. Agora, se você não quer realmente ouvir críticas, e aqui quando eu digo críticas, são críticas construtivas, não críticas devaneias ou xingamentos. Igual eu falei, para esses tipos de pessoas é muito simples, cara. O bloqueio resolve tudo. Você não vai limitar a pessoa de falar, porque basicamente você não quer ouvir ela. Então, se você não quer ouvir ela, você não vai fazer de um jeito que ela não possa mais se comunicar. Você vai só meio que tapar os ouvidos para ela. Você bloqueando a pessoa das redes sociais, você meio que afasta essa pessoa de você. Ela vai continuar tendo o direito dela de se manifestar, mas você não vai receber essa informação e vai poder seguir o seu caminho normalmente. Então, eu acho que se o Renato for realmente querer, depois de toda essa situação, comandar algum outro clube, ele precisa urgentemente de uma assessoria de redes sociais que possa filtrar as informações e não deixar que isso influencie ou mesmo encha o saco dele nessa situação. Igual eu falei, cara, tem muita gente que comete crimes virtualmente. E para essas pessoas, enquanto a gente não começar a processar, a levar isso para a esfera judicial, eles vão continuar fazendo as mesmas coisas, vão continuar cometendo os mesmos crimes. Agora, para
críticas de possíveis influenciadores que comentam sobre o futebol, no caso do Fluminense ou coisa parecida, você querer realmente que essa pessoa deixe de dar a sua opinião, isso aí eu já não concordo. A sua opção é realmente bloquear. Se você não gosta que a pessoa fala, não gosta do que a pessoa fala, você bloqueia e segue a vida, cara. Não vai te influenciar mais. E aí tem aquela situação, será que talvez a opinião dessas pessoas não tenha influenciado jogadores e dirigentes? Aí é outra situação, que aí é você, como treinador, tem que saber lidar com tudo isso e fazer com que o clube se atualize e filtre todas as informações. Terminando aqui o vídeo, comentando um pouco sobre essa polêmica do Renato Gaúcho, confesso que quando eu fui separando a matéria, eu não li, a matéria eu li aqui junto com vocês, então os meus pensamentos e reações, obviamente, foi tudo de primeira vez, de improviso, e confesso que eu não sabia que tinha tantas informações referente a esse tipo de pensamento por parte do Renato. Que, igual eu falei, eu acho que eu não concordo muito com muita coisa do que ele disse ali. Porque se ele acha que muitos, igual ele colocou em aspas no post dele no Instagram, gênios da internet não podem dar tanta opinião, um cara como eu, que gosta de comentar futebol, vai fazer o quê? Não vou poder mais comentar um esporte que eu gosto? Não vou poder comentar mais sobre as situações que acontecem no futebol? Cara, não dá, né? Então, é igual eu falei, eu acho que pro Renato, pra ele voltar realmente a comandar outro clube, esse tipo de filtro sobre redes sociais vai precisar acontecer. Porque eu vejo talvez um despreparo por parte dele de não conseguir lidar com tudo isso. Cara, críticas vão acontecer a todo momento. Tanto por parte da torcida, no caso de arquibancada, que aí eu acho que é ali que o torcedor tem o seu espaço para se manifestar, e nas redes sociais também, porque nas redes sociais o cara tem a liberdade dele postar o que ele quiser. Igual eu falei, se partir para uma situação que haja crime, basta processá-lo que o cara se ferra. Mas eu não consigo ver outras situações que podem realmente ter prejudicado todo um trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense, a não ser situações em que as redes sociais começaram a ditar, assim, os dirigentes começaram a ouvir tantas redes sociais que não conseguiram mais tomar decisões sem, entre aspas, consultar as redes sociais, e os jogadores também começando a dar muita importância pelo que vem das redes. E, cara, se o jogador não consegue filtrar todas as informações e utilizar da melhor maneira possível as redes sociais, sinto muito, mas não está preparado para o que está por vir, porque, igual eu falei, as redes sociais vão estar cada vez mais incluídas no futebol, e isso é muito bom porque ajuda realmente a marca do futebol ser propagada para o mundo inteiro. Agora, você querer realmente que isso não aconteça, eu acho isso bem esquisito e um pouco de atraso mesmo. Bom, é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, comenta aí o que você achou sobre tudo isso que o Renato disse, se inscreva no canal para ajudar, eu vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!